Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, mais uma vez, né? Que a paz de Jesus permaneça conosco. Antes de nós darmos início à nossa exposição, vamos fazer uma prece, né? Como de costume. Eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, também junto aos amigos espirituais que mais uma vez estão aqui conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos protegendo, e que nós possamos juntos levar adiante esta atividade, que nós possamos ter a capacidade de levar essa mensagem, que ela possa ser compreendida integralmente, e o mais que isso possa provocar uma profunda reflexão em nossas almas, para que nosso empreendimento espiritual possa ter êxito, que nós possamos que nós saibamos o que fazer nesse caminho, o que nos aguarda. E é isso que nós rogamos ao Pai, essa esperança, esse fortalecimento, para que nós possamos perseverar neste caminho. Que assim seja. Bom, escolhemos o tema de hoje, causas anteriores das aflições, né? Então, quando a gente fala em aflições, nós estamos falando de sofrimento, né? Então, sofrimento há uma questão que a humanidade, desde que ela tomou consciência de si mesma, ela se pergunta, por que sofremos? Né? E a maioria não sabe a resposta, né? Não sabe as causas, né? Por quê? Porque nós estamos ainda mergulhados em muita ignorância, né? Em muita maldade, infelizmente, né? E então a gente ainda ignora o porquê disso, né? Mas, graças à doutrina espírita, que é esclarecedora, além de consoladora, ela já traz para a gente algumas respostas. A gente não vai ter todas as respostas, até porque a nossa imperfeição ainda não alcança o entendimento global disso tudo. Mas muita coisa a gente já compreende, né? Já tem consciência disso. Então veja, quando a gente fala no mal, a gente sempre lembra daqueles males que afligiram a humanidade, né? O Holocausto, né? Que matou mais de 6 milhões de judeus, ou de atos de terrorismo, que acabou ceifando milhares de vidas, né? E são assim, pura maldade, né? As causas, a gente às vezes fica perplexo ao saber, né? O porquê, o motivo daquilo, né? Então veja, agora, nós estamos num mundo de provas e expiações onde o mal predomina, né? Então quando a gente fala em holocausto, em terrorismo, a gente tem que lembrar também que há males menores que ainda nos afligem, né? A gente carrega ainda algumas coisas, são de menor monta, mas são males. Quando eu, por exemplo, estou numa carreira, né, de trabalho e quero alcançar um cargo e faço de tudo para passar uma rasteira no meu concorrente, né, para eu me dar bem. É um mal, né? Quando eu invejo o meu vizinho, né, invejo assim, eu quero ter a casa dele, mas eu não só quero, eu quero que ele não vá bem, né? O sucesso dele me incomoda. Isso também é um mal, né? Então são coisas que a gente ainda carrega conosco, né? Isso são coisas que precisam ser combatidas também, né? Então, como a gente está num mundo de provas e expiações, que é uma notícia ruim, né? Ruim para uns, né? Para os outros é um lembrete, né? De que estamos num mundo com essa classificação, né? Mas há uma notícia boa, que é que é o nosso progresso, né? Nós estamos em transição para um mundo em regeneração, né? Então veja, essa transição ela já começou, mas ela logicamente é muito lenta, né? Isso não tem uma data fixada para início e para término, né? Agora, como é que se dá essa transição, né? Então veja, esses espíritos que ainda estão mergulhados nessa maldade, né? Não tem consciência nenhuma de espiritualidade, né? Não
tenha seu sentido espiritualista ainda na vida deles, só pensa no material. E como não acredito em nada, acho que essa vida tem que se dar bem nela, né? Então, esses espíritos estão, em menor ou menor grau, ainda mergulhados na ignorância, na maldade. Então, esses espíritos que ainda persistem nisso, eles acabarão desencarnando e possivelmente não retornarão para cá, né? Eles vão compor um outro planeta em menor classificação que o nosso, como o nosso foi um dia um mundo primitivo, eles também habitarão um mundo primitivo, né? Vão lá, com a sua inteligência, embora a sua moral seja muito baixa, eles vão contribuir para o progresso daquele planeta, como aconteceu aqui conosco, quando nós tivemos os exilados de Capela, que reencarnaram aqui, porque não tinham mais lugar lá, não acompanhavam o progresso daquele sistema, e reencarnaram aqui para contribuir com o nosso progresso. E, logicamente, tudo isso se deu de uma forma muito lenta. Mas, graças à inteligência do homem, a parte intelectual e tecnológica, ela veio progredindo muito bem, né? É só a gente lançar o olhar há 100, 200 anos atrás, como é que nós vivíamos e como é que nós estamos hoje, né? E nós somos num progresso tal que não tem mais retorno. Isso só vai acontecendo para frente, né? Mas o outro lado, infelizmente, a parte moral é muito lenta, muito pequena. Então é com essa preocupação que nós temos que ter com a parte moral, né? Cuidar dessa parte moral. Logicamente que a gente tem que acordar para isso, né? Tá certo? Bom, olha, há dois tipos de males, né? Nós estamos falando aqui de mal. Nós temos aqueles males causados pelo homem, né? Aliás, foi o que nós abordamos semanas atrás aqui mesmo, quando nós falamos de causas atuais das aflições. E hoje nós estamos falando das anteriores desta vida, né? Então, o que nós dissemos naquela época, né? Foram coisas, né, causadas pelas nossas más escolhas, né? Sempre baseado no orgulho, no egoísmo que nós carregamos, né? E do qual nós não temos, muitas vezes, reconhecimento que carregamos isso. Então, a gente não sabe o quanto a gente é orgulhoso, o quanto a gente é egoísta, o quanto que a gente é vaidoso, o quanto é invejoso, e vai por aí afora, né? Então, o que nós vamos fazer? É tomar pé dessa grandeza, né? De quanto nós somos orgulhosos, egoísmo, e vai por aí, né? E uma vez conscientes disso, procurar os meios de combatê-los, né? E, logicamente, isso só se faz com a nossa reforma interior, que vamos aqui falar um pouquinho mais para frente, né? Então, essa transformação íntima, combatendo esses defeitos, né? Que são causados principalmente pelo orgulho e pelo egoísmo, e combatendo os defeitos e procurando cultuar aí virtudes, né? Certo? E o outro tipo de mal, então, o mal causado pelo homem, aqueles cujas origens encontramos nas ações humanas, nas escolhas e decisões que tomamos, né? E tem, o que nós vamos falar hoje, os males aparentemente sem causa, né? E que males são esses, né? Aqueles que parecem atingir-nos como fatalidade, sem qualquer responsabilidade nossa aparentemente, né? Muito bem. Então, são sofrimentos inexplicáveis à primeira vista, né? Então, quando nós perdemos alguns familiares, né, quando falecem, a gente, às vezes, se desespera, né? Muitas vezes a gente, logicamente, sabe que pai e mãe partirão um dia, a gente vai até se preparando psicologicamente para aquilo, né? Mas, quando nós perdemos pessoas jovens, em acidentes, ou de uma forma repentina, né, é mais difícil de ser aceito. Então, a morte de entes queridos e daqueles que sustentam a família. Acidentes imprevisíveis, né? Então, acidentes são esses eventos que nenhuma precaução poderia ter evitado, né?
essa repetição que vocês estão vendo aí, infelizmente, do slide, eu tentei corrigir, mas não saiu, mas não tem problema. Então, veja, esses acidentes também podem, quando não ceifam vidas, podem deixar a pessoa incapacitada para o resto da vida, né? E se acontece na nossa família, a gente acaba tendo a nossa rotina profundamente alterada, porque temos que cuidar agora daquela pessoa que ficou incapacitada para o resto da vida, né? É um trabalho a mais, né? Mas nós temos que aceitar aquilo com resignação, porque com certeza nós estamos reparando alguma coisa ali, né? Alguma coisa tem uma explicação para isso, né? E os flagelos naturais, né? O que dizer deles, né? Catástrofes e desastres que fogem ao controle humano, né? Bom, e por que acontece isso, né? Veja bem, primeiro a nossa incúria, a nossa falta de responsabilidade ao cuidar do meio ambiente, né? A gente não cuida, faz desmatamento, né? Depois não quer que mude completamente o nosso ambiente, né? Nós não agimos como cidadãos na hora de entupir os bueiros de lixo e depois não queremos as enchentes, né? Tudo isso tem o dedo do homem aí, infelizmente, porque não tem responsabilidade nenhuma, né? E ele ignora que aquilo mesmo vai se voltar contra ele um dia, né? Que ele vai ter que responder por aquilo. E além do mais, tem a questão do nosso planeta, que ele ainda, por ser de provas e expiações, ele não está totalmente formado. Ele ainda está se acomodando e a gente vê os terremotos aqui, maremotos, vulcão explodindo, essa coisa toda. O planeta ainda se acomodando, né? Possivelmente, quando a gente estiver em planetas mais evoluídos para o nosso merecimento, a gente não vai sentir tanto isso, porque serão planetas mais antigos, mais melhor cuidados, né? Tanto pelo plano espiritual como pelo homem já mais evoluído. Então a gente não terá isso, né? Aflições do nascimento, né? Porque alguns nascem com deficiências, deformidades ou limitações mentais que impedem de trabalhar e os colocam à mercê da caridade pública. Então, infelizmente, a gente vê crianças que nascem totalmente deformadas, ou fisicamente ou mentalmente, ou quando não está conjugado os dois casos, né? E também, nesse caso, tem aquela alteração na vida daquele casal que recebeu aquele filho, né? Então, é uma prova para os pais, com certeza, né? Sempre aquilo não está ali de graça, né? Aliás, a gente vai ver, a gente nunca pode atribuir essas coisas ao acaso, né? Porque o acaso não é inteligente, né? Sempre há um motivo porquê desse sofrimento, né? E essa causa está lá numa existência anterior, né? O que fizeram essas almas para merecer tão dura sorte, sem qualquer possibilidade de mudança por seus próprios esforços, né? Então, à primeira vista, a gente tem dó, né? Ver aquela criancinha pequena, né? Uma pessoa tão nova, já tão sofrida, com aquela carga de sofrimento, né? Aquilo realmente entristece a gente. Mas nós estamos vendo uma criança começando a encarnação atual. Nós já estamos vendo o espírito antigo dele, né? Das suas aventuras, né? Das suas escolhas, né? O que ele vem plantando para colher agora, né? Então a gente sempre tem que estar observando essas coisas, não é isso? Vamos lá. Então veja, então a gente, geralmente, se não tem na nossa família, a gente conhece algum caso desses, né? E também há sempre um particular desses espíritos serem assim, estarem em tal ignorância ainda, de maldade e tudo, que vem encarnado num corpo desse, né? E ele fica prisioneiro ali, né? Ele tem esse conhecimento como espírito, né? Mas encarnado ele não tem, né? Mas quando ele está liberto do corpo, quando dorme e tal, ele tem essa consciência,
né? Ele quer ali, ele está prisioneiro, né? Ele quer se libertar daquilo. Mas quando ele volta no estado de vigília, ele não sabe, não tem essa consciência enquanto encarnado, né? Agora, se ele vai fazer bom proveito daquilo, no ambiente que ele nasceu, se há uma colaboração com aquele pessoal, com ele, que também estão em prova com ele, né? Porque tem algum elo ali, algum compromisso com esses espíritos, né? Pode ser que ele tenha uma nova oportunidade, um pouco normal, né? E possa seguir a sua jornada, né? Então tem sempre esses particulares que a gente tem que estar observando, né? É o paradoxo das crianças, né? O paradoxo é uma coisa que às vezes foge da nossa compreensão, é aquela coisa fora da curva, né? Então, que dizer dessas crianças que, perdão, que dizer dessas crianças que morrem em idade e da vida só conhecendo sofrimentos, né? Antigamente, eu quando via uma criança chorando, eu me condoía, né? Principalmente se fosse uma criança pobre, né? Assim, seria que a família tinha uma situação precária, né? Mas a gente tem sempre que reconhecer, apesar da nossa compaixão, que ali tem um espírito antigo, um espírito velho, né? Ele está ali, aquele sofrimento é causa de alguma coisa, né? Ele está colhendo o que plantou anteriormente, não é isso? Como conciliar a morte precoce e inocentes com a ideia de um Deus justo e bondoso, né? Veja, a justiça de Deus é perfeita, né? A sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia é em grau máximo. Então a gente nunca pode esquecer que essas causas são provocadas por nós mesmos, né? Na nossa invigilância, na nossa incúria. Depois a gente tem que colher isso tudo, reparar o mal feito, né? Então a gente nunca pode acusar Deus. Por que Deus permite isso, né? Como muitas pessoas às vezes perguntam, não é que ele permite, né? Ele está dando a oportunidade sempre de você reparar. E ele é tão bondoso, ele vai te dar tantas oportunidades quantas você precisar. Não tem um limite, né? A prece é sua, não é de Deus, né? Se eu quero ficar no sofrimento, se eu acho bom isso, eu vou ficando, né? Agora, se eu quero me livrar disso, eu vou um dia dar ouvidos a ele, né? E fazer o que tem que ser feito, não é isso? Então, o caso das crianças, às vezes é o que mais condói, porque mais às vezes nos deixam tristes, porque a gente vê na criança aquela criancinha que tem novinha ainda e já tem aquele sofrimento, né? Já está sofrendo, e a gente não entende o porquê daquilo, né? Acho que Deus não existe, aquela coisa toda. E tem uma verdade fundamental, né? Essa verdade fundamental é aquela frase que o Kardec, com muita propriedade, falou, né? Todo efeito tem uma causa, ponto pacífico, né? Se o efeito é inteligente, a causa só pode ser inteligente, como eu disse no começo. A gente tem que perceber aí o universo, o nosso corpo humano, né? Se a gente for estudar a fundo, a gente vai ver que há uma sabedoria, que há uma inteligência superior atrás disso, dessa organização, não é isso? Então, bem, Deus é justo, logo a causa deve ser justa, né? Com certeza, né? E a gente não duvida da justiça de Deus, né? A gente tem que duvidar da justiça dos homens, essa é bem falha, mas de Deus não, né? E nós temos que ter assim, o julgamento, aqui entre aspas julgamento, né? Que a gente tem, né, nas nossas falhas, nos nossos comportamentos, observado por essa justiça que é perfeita, a gente devia agradecer, porque a gente sabe que essa justiça realmente é o que vale a pena, não a do homem. Então, veja, a causa precede, né? Se não está nessa vida, está em outra, não é isso? Então, se a gente não entende os efeitos aqui dessa encarnação, a gente só pode chegar à conclusão que essa causa está em outras vidas, né? Não importa quando acontecer, né? Importa que sempre terá a oportunidade de você reparar, senão a gente vai estar aí empurrando com a barriga por muito tempo, não é isso? Quanto mais a gente adia, pior vai ficando.
Eu costumo dizer também o seguinte, vamos aproveitar que a gente conheceu ou está conhecendo uma doutrina como a espírita, que ela não é melhor nem diferente das outras, todas têm a sua importância, na verdade. Só que a doutrina espírita, ela tem uma coisa de especial, ela te aponta o caminho. Ela diz, você está sofrendo por isso, e o caminho para prosseguir é este, ela te dá a receita. Né? É uma receita de bolo que eu não tenho, ninguém tem. Mas estão mostrando para a gente, ó, faça isso e você será feliz. Né? Faça isso e você vai evoluir. Logicamente que a gente prefere a porta larga, né? A porta estreita é difícil de passar mesmo. Né? Porque esses caminhos geralmente exigem de nós muito sacrifício, renúncia, essa coisa toda, e a gente não está disposto muitas vezes a fazer. Depois pergunta por que sofre. Né? Mas é interessante a gente refletir sobre isso. Não é isso? Então, a lógica da justiça divina, né? Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizermos esse mal na presente vida, deve ter sido uma existência anterior. Né? Então, veja, o que acontece? Então, na vida passada, houve a ação cometida. Né? Nós cometemos lá as nossas falhas, um comportamento ruim, más escolhas, né? Más companhias, e vai por aí. Bom, está feito. Né? Aí você vem na vida atual e vai sofrer a consequência dos seus atos. Né? Aqui você começa a reparar o mal feito. Por quê? Porque entre essa vida passada e a vida atual, você passou um tempo lá na erraticidade, lá no plano espiritual, aguardando uma oportunidade de retorno, e lá você foi orientado, na medida do possível, né? Para que você pudesse ter esse arrependimento, né? E uma vez equilibrado, e você, se você merecer de fato, você vai participar desse planejamento reencarnatório, da sua próxima vida. Então você vai ver, pô, eu fiz aquilo, agora eu quero voltar nessa condição com aquela pessoa para reparar o mal feito. Às vezes a pessoa exagera nesse reparo, né? E o conselho dos espíritos amigos é aquele, olha, melhor você maneirar, porque você não vai conseguir fazer isso, né? E geralmente é o que acontece, né? E por que acontece? Porque nós esquecemos, né? Não seria bom que a gente lembrasse, né, das nossas faltas, né, dos nossos inimigos? Não seria, né? Por quê? Porque eu iria saber que aquele filho que está lá na minha casa, debaixo do mesmo teto, era um grande inimigo do meu passado. Será que o meu orgulho iria aceitar isso? Difícil. Agora, uma vez que eu esqueci, eu amo meu filho, então vou fazer de tudo para que eu possa me reconciliar com ele. Né? Então, hoje a gente sabe, esses relacionamentos difíceis, normalmente são dívidas do passado, não tem outra história, não tem outra história, na verdade. Né? São coisas que nós aprontamos lá, e hoje aqui estamos voltando para se entender, ajeitar essas arestas, né? Reparar essa confusão toda. Né? Então, no grupo familiar, sempre tem ali inimigos do passado, alguns amigos que encarnam juntos para ajudar na organização familiar. Né? E, então, você vê que às vezes você se dá melhor com um parente do que com o outro. Né? Às vezes a convivência com o outro é bem difícil, com o outro é mais tranquila. Né? E a gente vai assim, vivendo, né? vai aceitando e vai procurando se acertar com esses companheiros. Né? Então, às vezes a gente não consegue acertar nessa encarnação e a gente volta, né? Muda os atores, né? Eu era o pai, agora eu sou o filho, aquela coisa toda, mas a dívida continua. Né? Então, nós estamos aí para reparar. Né? E, finalmente, você tem o equilíbrio restaurado. Uma vez que você suportou aquilo, que você reparou aquele mal, você está se reequilibrando. Né? Então, você está pronto para novas reencarnações, para novos compromissos, né? E queira Deus que você não caia de novo. Então, logicamente, a gente, como espírito imperfeito ainda que somos, a gente cai, levanta, até que a gente aprende a não cair mais, né? E vai em frente. A lei da compensação. Então, ele fala aqui que a prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não espiar
hoje espiará amanhã. Aquele que sofre está espiando o seu passado. Então, às vezes, a gente tem uma vida sofrida, né? Trabalha 8 horas por dia, tem um emprego que não paga muito bem, mas a gente vê aquele traficante, aquela pessoa do mal que vai bem. Tem um casão, tem um carrão, aquela coisa toda, e às vezes passa a vida toda se escondendo, mas levando aquela vida boa. Na verdade, não é uma vida boa, né? Porque, não, na verdade, não tem sossego, né? Porque a melhor coisa que nós temos é a nossa liberdade. Quando a pessoa não tem essa certeza, porque ele sabe que está no mal, ele nunca vai ter paz, essa que é a verdade. Porque um dia a casa vai cair, né? E se não cai nessa encarnação, vai cair em outras, não tem jeito. A justiça divina não falha, né? Ele vai ter que reparar aquele mal feito, né? Porque, na verdade, ele, às vezes, um traficante levou tantas pessoas novas ainda no caminho das drogas, do crime, e uma hora vai ter que responder por isso. Então, veja, tem uma hora que esses espíritos um dia vão ter que se arrepender, né? E cair na consciência, vai cobrar e falar, perdoa-me, Senhor, porque pequei. E é um arrependimento, né? Se não faz aqui encarnado, fará lá desencarnado, né? Então, todo infortúnio aparentemente imerecido tem sua razão de ser, né? Então, veja, a justiça divina, ela é distributiva. Vamos ver como é que ocorre isso aqui, né? Então, veja, se você foi duro, né? Se você agiu com dureza enquanto patrão, né? Você não respeitava os seus subordinados, não tinha conversa, era rígido, né? Ou era um tirano doméstico, né? Na sua casa era você que falava, o resto calava a boca, né? Esse tipo de coisa tem a sua volta, né? Por quê? Porque você será tratado com dureza também, né? Porque você agiu de uma forma que não precisava tudo isso, né? Porque às vezes você, como chefe, você pode exigir com amor, não precisa de dureza, não precisa ficar xingando ninguém, né? Desde que você tenha o respeito por ele, você também será respeitado. Se você for orgulhoso, né? Então, às vezes a pessoa não tem consciência que é orgulhoso, né? Mas age dessa forma, né? Sempre olhando as pessoas de cima para baixo, né? Medindo, humilhando, né? Essas pessoas, infelizmente, nascerá em uma condição humilde, né? Para aprender humildade, né? Então, ele sofrerá também a ação de pessoas também orgulhosas, né? Para ele aprender o que é humildade, né? É o contrário do orgulho, né? Se foi um mau filho, né? A gente infelizmente vê muito disso hoje em dia, né? Filhos que não respeitam os pais, não tem mais aquela obediência como nós tínhamos no nosso tempo de criança. A educação era mais rígida, né? Mas hoje a gente até agradece, né? Porque aquilo fez bem para a gente, né? Hoje não, hoje o filho quer mandar no pai, não é mais o pai que manda no filho. Então, se você for um bom filho, você com certeza sofrerá pelos próprios filhos, porque eles serão ingratos, né? E você não vai entender por quê. Por mais que você faça, há ingratidão, não há reconhecimento, né? Então é complicado, né? E também, se você foi avaro, se você foi muito avarento, você tinha muito dinheiro, guardou esse dinheiro até achando que ia levar depois da morte, né? Por isso que não acontece, fica aí, né? Mas você não ajudou ninguém, não minimizou o sofrimento de ninguém, né? Então, essas coisas também têm o seu retorno, né? Será privado do necessário. Então, você volta numa encarnação onde ganhar o dinheiro vai ser muito difícil, né? A encarnação toda. Você vai tentar, e você está sempre ali na dureza, né? Morando às vezes de aluguel, em favor por parentes, aquela vida sofrida, também não sabe o porquê, né? Veja, o caminho da purificação, né? As tribulações são simultaneamente expiações do passado e provas para o futuro. Nem todo sofrimento é castigo, alguns são provas escolhidas voluntariamente pelo Espírito, como já dissemos aqui, né? Veja, quanto mais grave o mal praticado, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se com a sua cura, né? Então, veja,
esse caminho da purificação é esse reconhecimento dos nossos defeitos, né? do tamanho do nosso orgulho, do nosso egoísmo. É essa transformação que nós temos que ter como compromisso conosco mesmo, quando a gente começa a combatê-los, né? É difícil? É bastante difícil, porque a gente você nunca vai deixar de ser orgulhoso, egoísta de uma encarnação para outra, pode esquecer. Então, a gente tem que fazer isso aos poucos, na medida das nossas possibilidades, né? Então, pequenas ações onde eu possa praticar a minha humildade, que ainda é muito pouca, muito pequena, isso vai fazendo com que eu construa um caminho onde uma hora eu vou estar ciente de quanto eu era ou sou orgulhoso, né? Então, são coisas, como eu já disse, são coisas que vão exigir muito da gente, né? Mas a gente tem que ter essa consciência e trabalhar por ela, né? E a gente chega uma hora da nossa compreensão, se a gente compreendeu bem a mensagem do Espiritismo, que é bem essa, né? É a nossa transformação para um homem melhor, né? É que a gente vai trabalhar isso assim, a cada segundo da nossa vida. A gente vai ter essa percepção de que cada ato, ou a cada dia, a gente tem que analisar como é que é o nosso comportamento e procurar no dia seguinte ser melhor ainda, né? Logicamente que às vezes não é possível, porque acontecem coisas na nossa vida que a gente às vezes atrapalha o nosso entendimento e a gente cai ali, né? Tem uma recaída, mas sempre é tempo da gente levantar e retomar esse caminho, é isso? Então, olha, essa é a exposição de hoje, né? Logicamente, o objetivo da exposição é justamente nos alertar que existe esse caminho, né? Que é essa transformação que nós temos que empreender, né? E, logicamente, se a gente está numa doutrina, a gente tem que procurar se instruir nela, né? Participar aqui de alguns cursos que a gente convida, né? Que a gente cria aí uns debates sobre as obras básicas, né? Ler os livros da codificação, né? Que é muito importante a gente ter esse conhecimento, e a gente vai percebendo que quanto mais a gente conhece, mais a gente vai percebendo os meios que nós temos a nosso alcance para que a gente possa caminhar essa jornada com mais tranquilidade. E, logicamente, a gente sempre está pedindo e tendo o auxílio do alto, né? Acima de tudo. É isso que nós temos que confiar. Então, essa é a disposição que eu tinha para hoje. Eu agradeço. Agora vamos partir para a nossa segunda parte, que são os passes. Então, vou pedir para quem permaneça no salão que possa aproveitar essa boa vibração para lembrar de algum familiar, algum parente que possa vibrar por ele. E a gente estará colaborando também com a sala de passes, tá bom? A gente volta aqui para o encerramento.